Eu tento até ser modesto, mas tá difícil. Tô bonito demais nessa foto, viu? Olá, senhores pensantes, tudo bem? Gente, vamos dar continuidade aos nossos vídeos de química orgânica, certo? Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre os álcools. E agora nós não vamos falar apenas da nomenclatura não, tá? Nós vamos falar também das propriedades físico-químicas. Fazer as duas coisas de uma vez só. Então vamos falar um pouco dessa nomenclatura e vamos falar das propriedades dos álcools também. Olha, álcools nada mais são do que funções orgânicas na qual a hidroxila vai estar ligada a um carbono saturado. Então aqui nós temos alguns exemplos de álcools, como por exemplo o metanol, certo? Aqui o etanol, conhecido também como espírito dos vinhos, porque é o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas, obtidos através de processos fermentativos, né? E aqui nós temos outro álcool, o chamado butan-2-ol. Então vamos tentar compreender como é que funciona a nomenclatura desses álcools. Antes da gente ir para a nomenclatura, primeiro nós vamos classificar esses álcools. Então, o álcool ele pode ser classificado de acordo com onde está ligada a hidroxila. Tá? Então, por exemplo, se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, esse álcool é dito álcool primário. Então, é bem simples mesmo. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, ou seja, um carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono, você vai dizer que é um álcool secundário. E se estiver ligado a um carbono ligado a 3 outros átomos de carbono, você vai dizer que é um álcool terciário. Também pode ser classificado quanto ao número de hidroxilas. Então, por exemplo, se tem apenas uma hidroxila, como é o caso do etanol, nós vamos chamar de monoálcool. Se tem 2 hidroxilas, chama de diálcool, 3 hidroxilas, triálcool. Não é muito comum essas classificações de diálcool, triálcool, tetraálcool nos livros. É mais comum você ter a classificação monoálcool e poliálcool, só. Também pode ver o nome de poliol, tá? É muito comum também. E agora vamos para a nomenclatura. A nomenclatura ela vai seguir as mesmas regras que nós vimos quando estudávamos hidrocarbonetos. Então, se você não assistiu os vídeos sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, dá uma olhada nos rios, gente. Esses vídeos estão disponíveis lá. Tá bem? Então, vamos dar o nome desse álcool aqui. Vai obedecer os mesmos critérios, as mesmas regras. O prefixo, para indicar o tamanho da cadeia. Prop, 3. Met, prop, gut. Prop, tem 3 carbonos. Certo? Nós temos que dizer que tipo de ligação existe entre esses carbonos. Então, são só ligações simples. Então, propan. E nós vamos ter que dizer que é um álcool. Então posso colocar propanol. Não dá para colocar só isso. Porque essa hidroxila pode estar ligada no carbono 1 e também pode estar ligada no carbono 2. E como ela está aqui ligada no carbono 1, você tem que indicar isso. Então, você vai colocar propan, ol. E agora está aí todo o nome dessa molécula. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui. Agora, um álcool de cadeia ramificada. Como é que nós vamos fazer? Bom, gente, nós vamos seguir sempre as mesmas regras. Por isso que é importante você dominar bem a regra. Entendeu a regra, você consegue fazer a nomenclatura de qualquer substância. Então, olha só. Primeiro de tudo, vamos ter que saber de onde numerar essa cadeia. Começa a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Gente, quem é que vai ter prioridade? É o grupo funcional. Então, você tem que começar a contar de esquerda para a direita, tá bom? Então, o carbono 1 é o carbono mais próximo dessa hidroxila, tá? Então, nós vamos fazer assim. Tem uma ramificação, então começa pelas ramificações, tá? Então, 3, porque a ramificação está no carbono 3. Metil, por quê? Porque é uma ramificação com um único carbono, daí o nome metil. But, indicando que é uma cadeia principal com 4 carbonos. An, indicando que a cadeia é toda saturada. 2-ol, indicando que a hidroxila está ligada no carbono 2. Tá bom? É desse jeito que funciona a nomenclatura dos álcools. Muito cuidado, gente. Isso aqui, você diz, é um álcool, mas simplesmente você vai ter a cadeia insaturada. Olha só, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Gente, não é um álcool. A definição de álcool é clara. Eu estou me sentindo como o Arnaldo César Coelho, dizendo a regra é clara. Vamos lá. Para
ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado. Não é esse caso, tá bem? Não é esse caso que vocês estão vendo aí na tela. Isso aqui é o que a gente chama de enol. E enóis são diferentes de álcoois. Para começo de conversa, os enóis são compostos muito difíceis de isolar. Mas muito difícil mesmo. Boa parte desses enóis, no caso esse daqui, ele vai se converter espontaneamente na propanona, que é uma acetona. Porque existe a chamada tautomeria, que é o equilíbrio químico entre esses compostos instáveis. Então o enol vai se tornar propanona e a propanona vai se tornar o propene. Vamos lá, o nome desse enol seria prop-1-en-2-ol. Tá? Vamos para as propriedades dos álcoois agora, seres pensantes. Eles podem formar ligações de hidrogênio entre si. Pelo fato de formar ligações de hidrogênio entre si, seus pontos de fusão e ebulição são elevados. Quanto maior a cadeia, mais elevado esses pontos de fusão e de ebulição se tornam. Os álcoois de cadeia curta, eles são muito solúveis na água. Se não me engano, os álcoois de cadeia até 2 carbonos são plenamente solúveis. Você pode colocar a quantidade que for e vai solubilizar perfeitamente na água. A partir de 3 átomos de carbono, ele já tem uma solubilidade um pouco menor e a partir de 4 átomos em diante, não solubiliza mais na água. E os monoálcoois, com até 12 carbonos, são líquidos à temperatura ambiente. Vamos fazer um exercício para poder fixar, né, gente? Olha aqui, da Universidade Estadual da Bahia. De acordo com a EUPAC, o nome do composto que apresenta a forma estrutural a seguir é... Então aqui nós temos as alternativas, mas é como eu vi falando para vocês. Se você está estudando, está aprendendo ainda, tente fazer sem ver as alternativas. Isso vai te ajudar bastante. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é a cadeia principal. É essa daqui. Gente, se a cadeia é saturada, a cadeia principal ela tem que ser a mais longa possível. Então tem que ser essa aqui. Ó. Então nós vamos ter uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E agora, de onde é que a gente começa a contar? Presta bem atenção, viu? Tu vai começar a contar daqui de baixo ou vai contar da direita para baixo? Gente, a prioridade é o grupo funcional. Então, tu tem que começar a contar daqui da direita. Então, nós vamos ter uma ramificação aqui presente, você está observando aqui, e essa ramificação sai do carbono 5. Então, você bota lá, 5-metil, hept, dizendo que a cadeia principal tem 7 carbonos, indicando que a cadeia é totalmente saturada, 2-ol, indicando que é um álcool e a hidroxila está no carbono 2. Simples assim. Vamos fazer mais uns exercícios? Então, pessoal, olha, semana que vem nós vamos gravar um vídeo falando sobre a nomenclatura e as propriedades dos éteres, tá? Função orgânica que é caracterizada pela presença de um oxigênio como heteroátomo. Olha, você que ficou até agora, queria agradecer pela sua audiência, acima de tudo pela sua paciência. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e salvar. Gente, quem compartilha aprende mais, tá? Então tenta mandar isso aí para algum amigo seu. Tá bom, gente? Até a próxima, seres pensantes. Fui!